Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso grupo de estudos, Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita. E o tema de hoje fala sobre relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos e metades eternas. É continuação do tema que a gente já tratou na sessão passada, e para a gente poder começar, porque a gente deve usar bastante esse conceito, o que é simpatia e antipatia, em primeiro lugar. Simpatia significa, vem do grego, significa simpatos, sim de junto e patos de sentimento. Então, simpatia é ter o mesmo sentimento, é estar alinhado em sentimento, é ter uma empatia a respeito de um determinado ponto, de um determinado assunto. E antipatia é ao contrário, né? Significa ter um sentimento contrário àquele que se está tendo, que se está sentindo. Então são quando pessoas têm uma aversão. Uma pessoa tem uma aversão a outra pessoa, significa que ela tem uma antipatia. Quer dizer, ela não sente da mesma maneira e por causa disso faz com que ela não tenha uma proximidade com aquela outra pessoa. A gente estava tratando aqui, e vocês vão perceber já por que isso é importante, essa conceituação, para que a gente possa tratar. A gente estava falando da pergunta número 298 do Livro dos Espíritos, para retomar, que diz assim: as almas que devam unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade que fatalmente um dia se reunirá. E, para relembrar, nós estamos falando basicamente da alma gêmea. Essa pergunta é justamente se existem almas gêmeas, base naquele conceito antigo de que o ser é criado inicialmente separado em dois. O ser é criado inicialmente com 4 pernas, 4 braços e 2 cabeças, e separado ao meio, e aí passa a vida, a existência inteira, tentando alcançar ou descobrir qual é essa outra metade. Sob o ponto de vista espírita, como a gente também já disse, não tem lógica, porque nós somos criados como seres individuais, nós somos almas perfectíveis, somos seres perfectíveis e caminhamos para a perfeição. Saímos da ignorância completa e através das múltiplas existências, das reencarnações pelas quais a gente passa, a gente vai adquirindo experiências, com essas experiências vai adquirindo sabedoria. Isso faz com que a gente tenha a cada nova existência um pouco mais sábio do que a existência anterior e tendendo a caminhar para a felicidade perfeita, que é a perfeição, que é Deus. Então Deus nos faz ignorantes e simples, e a partir de lá, através das nossas experiências, das vivências, a gente vai melhorando nesse caminho. Sob esse princípio, se a gente pensar em almas gêmeas ou almas pela metade, significaria que em algum ponto no processo inicial a gente foi cortado em 2, de maneira que a gente se sentisse infeliz o tempo todo por estar sentindo falta da outra metade. Esse é um pensamento muito romantizado e que traz consequências lógicas se a gente imaginar que em algum momento da nossa jornada nós vamos encontrar a nossa alma gêmea, a nossa metade. Isso faria com que, se um dia eu encontrasse a minha alma gêmea, eu estaria na perfeição plena, estaria na felicidade plena. Se eu alcançar algum dia, no meio do caminho, a minha metade e alcançar a perfeição plena ou a felicidade plena, para que eu vou continuar vivendo? Que sentido teria continuar nessa jornada? Já que encontrei a felicidade plena, eu vou encostar no barranco e vou esperar deixar o tempo passar. O que não faz muito sentido para a lei da evolução, já que em qualquer ponto que a gente encontrasse a nossa alma gêmea, ainda teria muito o que alcançar. Porque a perfeição
que é Deus, né? Só Deus é perfeito, então nós caminhamos no sentido da perfeição, faz com que a gente tenha esse anseio, esse desejo de ser cada vez mais feliz para poder alcançar essa perfeição plena. Então não faz sentido ter almas gêmeas ou ser cortado pela metade, porque não faz sentido simplesmente através do encontro e teria, se a gente pensar por outro lado, é como se Deus fosse muito sacana, né? Para separar dois seres que estão em perfeita harmonia e fazer com que eles passassem o resto da sua existência procurando um ao outro perdido como agulhas no palheiro, se divertindo com essa história acontecendo. Não tem lógica, não tem propósito. Tudo na natureza e na criação divina tem um propósito muito claro, muito bem definido. Tudo que é feito e tudo que acontece tem uma destinação muito clara. O Evangelho mesmo diz para a gente: não existe uma folha que caia de uma árvore que não seja pela vontade do Pai. Isso não é exagero. De fato é assim. De fato, todos os acontecimentos precisam ter uma serventia, mesmo e principalmente as nossas dores, os nossos problemas. São eles que causam a mudança de rumo e que fazem com que a gente tenha um despertar diferente para outros aspectos que a gente não estava considerando. E que a partir dali faz com que a gente cresça espiritualmente, que a gente se coloque num patamar de elevação diferente. E aí, a pergunta número 299, que é a seguinte, diz assim: em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Então, o que são espíritos simpáticos? Se a gente diz que simpatia é sentir junto, é que tem o mesmo tipo de percepção ou de pensamento a respeito de um determinado assunto, espíritos simpáticos são aqueles que têm uma mesma maneira, um mesmo olhar sobre determinados temas e que têm um olhar muito parecido. É como quando a gente encontra alguém: nossa, que pessoa simpática. Na realidade, quando a gente fala que pessoa simpática, não é porque a pessoa é boazinha. A pessoa é simpática porque ela concorda, tem uma certa tendência em concordar com o nosso olhar. Porque se ela não concordasse com o nosso olhar, nossa, que antipático. Porque tem certos valores que eu considero que a pessoa não considera. Então, daí a antipatia, quer dizer, pensar de maneira diferente, sentir de maneira diferente. Então, nesse propósito, e aí a resposta vem assim: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos, que é a mesma resolução que a gente havia discutido. Se fosse pela metade, você estaria incompleto sempre, você nunca estaria completo, né? E não faz sentido. Então, essa metade dessa maneira não encaixa, não dá para atender. Então, o que são espíritos simpáticos? Como é que as pessoas se encontram e têm simpatia umas pelas outras? Pergunta número 300 diz assim: se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todos sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Ou seja, está remetendo de novo àquela questão: dois espíritos que são simpáticos e um dia que eles se encontram, que eles não se largam mais e vão continuar juntos a eternidade, ou eles podem se separar para seguir a sua jornada? E a resposta: todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que ficaram abaixo. Se a gente está falando de perceber as coisas da maneira como são, na medida em que você avança, que você evolui, você já não percebe as coisas da mesma maneira que você percebia antes, né? Quando a gente se transforma através de um curso, através de um exercício qualquer, por exemplo, se você tem um hábito, você desenvolveu uma certa capacidade, por exemplo, é normal que você tenha simpatia por pessoas que tenham desenvolvido uma capacidade parecida com você. Exemplificando, se você começa a correr e se dedica de tal forma a correr, se especifica tão grande no sentimento da corrida, de adaptar a alimentação, de se preocupar com aquilo, de fazer um exercício científico sobre como fazer para correr melhor, baixar o tempo, é normal que você simpatize com pessoas que tenham hábitos parecidos com o teu.
vai ser muito difícil você ter a simpatia por alguém que não quer sair do lugar, por alguém que está sentado no sofá assistindo a televisão a vida inteira. Então, mesmo que você se desse bem antes, o fato de você ter se transformado faz com que você gere simpatia por um grupo de pessoas diferentes. O que não quer dizer o antagonismo aqui, não quer dizer que você seja antipático em relação daquela outra pessoa, você só não enxerga mais da mesma maneira. Então, dois seres que adquiriram a simpatia ou que aprenderam através do exercício a olhar numa mesma direção, ou verem os problemas da mesma forma, ou verem os valores da mesma forma, têm uma tendência a caminharem em paralelo, mas não necessariamente ficarem juntos para todos sempre, para toda a eternidade, já que cada um de nós, por sermos seres únicos, dependemos de experiências diferentes. A gente pode, sobre um determinado tema, ter uma visão muito parecida, muito similar, mas em outros temas você se dedicou mais do que eu e eu me dediquei mais em outros temas do que você. Então cada um de nós acaba, pelas múltiplas existências, nós não fomos criados em pares e viemos caminhando nas existências sempre como sendo tipo irmãos em cada família que a gente reencarnou, a gente foi sempre irmão e caminhando sempre como irmão juntos. Nós precisamos de experiências diversas, diferentes, e cada um, mesmo que fôssemos irmãos, cada um teria experiências diferentes ainda. É fato de ver como a gente encara quando a gente no que a gente observa os nossos próprios irmãos materiais, né? Aqueles que convivem num mesmo lar, que recebem uma mesma instrução, uma mesma educação e que se tornam pessoas completamente diferentes, com gostos distintos, com propriedades distintas, com defeitos e qualidades distintas também, porque somos seres imortais. Estamos nessa existência junto, mas não estivemos sempre junto e não estaremos sempre junto. O que o texto remete a gente é que ele diz o seguinte: todos os espíritos são reciprocamente unidos. Somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos criaturas divinas, todos criados por Deus. Então, de alguma maneira, embora existam os antagonismos no meio do caminho, a nossa destinação é a mesma, que é a perfeição. E na medida em que cada um, mais rapidamente ou mais lentamente, se adiantar nesse processo evolutivo, vai acabar se encontrando em determinado momento, porque essa pirâmide vai afunilando. A perfeição não dá para ter perfeição assim, a perfeição é assim. Então a gente vai, por escolha de caminhos diferentes, caminhando numa direção de alcançar a perfeição. Quanto mais próximos da perfeição, mais similares estaremos, mais simpáticos estaremos. Espíritos mais perfeitos têm a extrema simpatia, porque percebem as coisas por caminhos diferentes, mas do mesmo jeito, muito próximas, sem necessariamente perderem a sua identidade original. Ou seja, cada um continua sendo o seu eu, mas acabam tendo, por reflexão, uma colocação muito parecida, exemplificando de uma maneira mais terra, mais material para a gente. A gente sabe que povos de países diferentes têm um comportamento similar. Então a gente até brinca, fala assim, todo americano age desse jeito, todo europeu age desse jeito, todo latino-americano é desse jeito, todo chinês, todo indiano. Porque a gente, de uma maneira geral, generaliza a situação, porque a gente encontra certas características de um determinado povo que, por uma consequência regional, teve uma vida em conjunto. Então, mesmo que não queiramos, mesmo sem perder a nossa identidade, nós podemos ser identificados por alguém que é de fora do nosso núcleo. Por exemplo, o povo de São Caetano é assim mesmo. Tem certos trejeitos, certos hábitos, certos costumes que caracterizam as populações. Então, mesmo achando uma identidade para aquela característica que está se dando, ainda assim, naquele meio existem seres que são extremamente diferentes uns dos outros e com características individuais, porque são seres únicos. Quando a gente olha para a espiritualidade, olha para os espíritos mais evoluídos, é muito comum que a gente tende a achar todo mundo muito parecido, porque todo mundo já adquiriu certas virtudes, certas características e se mostra diante das situações com um discurso muito parecido, porque na verdade é o discurso do aprendizado que todos tiveram. Então é nesse sentido que caminha a resposta. Pergunta número 301 diz assim: 2 espíritos simpáticos são complemento um do outro ou a simpatia entre eles existe
existente é resultado de uma identidade perfeita? Resposta: a simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. De novo, volta a questão. Se fossem metades, só estariam perfeitos quando unidos, quando juntos. Se dois seres são simpáticos, mesmo sendo diferentes, é porque eles aprenderam a olhar um determinado aspecto de uma maneira muito semelhante, por conta, eventualmente, de um aprendizado parecido, né? Pergunta número 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? E a resposta: na igualdade dos graus de elevação. É como a gente estava comentando. Quanto mais evoluído, mais conhecedor, mais sábio nos tornamos, mesmo que tenha sido por caminhos diferentes, estamos em patamares, em níveis de evolução espiritual próximos. E por estarmos no mesmo nível de conhecimento ou de maturidade espiritual, sobre certos aspectos, adquirimos um mesmo pensamento, uma mesma maneira de reagir diante das coisas. Então é normal que sejamos simpáticos. E a simpatia perfeita talvez não seja um termo muito bem colocado, na medida em que somos seres individuais. Então, existe a simpatia. Simpatia perfeita significa o quê? Pensar exatamente do mesmo jeito? Só se fôssemos autômatos, só se fôssemos robôs previamente programados. Na medida em que cada um tem experiências diferentes e foi evoluindo com o tempo, cada um de nós pode ter uma mesma linha ou próxima de pensamento sem necessariamente ter que concordar absolutamente em tudo. Como já dizia o sábio provérbio, onde tem mais de uma pessoa e todo mundo concorda, só tem um pensando. Então a discordância faz parte da evolução, a discordância faz parte do processo. O problema é como a discordância é tratada. A discordância deve ser tratada no sentido evolutivo, no sentido de discordar para complementar. Eu não concordo com você porque eu tenho um outro ângulo de visão sobre esse assunto que é esse. Nossa, eu não tinha pensado desse jeito. Realmente, tem razão o que você está dizendo, mas eu continuo achando que isso é assim. Eu falo assim, não, concordo com você, entendo por que você diz isso, mas eu continuo achando que não é assim, que o meu peso é diferente por causa disso. Nós nos contribuímos, nós colaboramos um com o outro, sem necessariamente ter que transformar o outro para adequar. Eu costumo contar uma experiência que eu tive há muito tempo atrás. Eu trabalhava numa empresa e, de repente, uma pessoa veio trabalhar ao meu lado e ele tinha vindo de Recife, era um recifense. Ele era engenheiro agrícola, mas estava em São Paulo e estava fazendo aquele trabalhando porque ele estava fazendo para se tornar pastor metodista. Então estava na Metodista estudando filosofia para se tornar pastor. E a gente batia altos papos. Eu já era espírita, muito iniciático, né? Conhecia pouca coisa, não tinha lido tanto assim, não tinha aprendido muita coisa ainda, mas sempre gostei do tema, e a gente discutia, a gente conversava muito, mas discutia no bom sentido das coisas. A gente se preparava para a discussão. Chegava de manhã e falava, mas você é espírita, não é? Então como é que você vê a situação assim? Falava, bom, essa situação é assim. Falava, então, a gente vê diferente, a gente vê assim. De maneira que, cordialmente, nós discordávamos. Agora, da mesma maneira que ele contribuiu para o meu ângulo de visão, para que eu tivesse um ângulo de visão mais rico a respeito das coisas e pudesse entender e ter essa empatia em relação ao sentimento e observação do outro, eu também devo ter contribuído com ele em alguma forma, na sua maneira de ver o mundo e de ver as coisas, de ver a própria espiritualidade. Então, nesse aspecto que eu digo, ele continuou seguindo a vida dele, se tornou pastor metodista, voltou para Recife e foi trabalhar lá. Foi montar o seu templo lá e seguir com os seus conterrâneos. E eu fiquei aqui. Nem eu me tornei metodista e nem ele se tornou espírita. Mas, por outro lado, ambos contribuímos um com o outro em aumentar a visão, os pontos de vista diferentes. Então, nesse ponto é que eu digo,
a simpatia sobre um determinado aspecto, sobre um determinado tema, pode ser um facilitador para que temas que não são tão simpáticos possam ser pelo menos empáticos e possam ser entendidos por todos de maneira que você possa respeitar a opinião do outro, embora não concorde com ela. E tudo bem, não tem problema nenhum. A resposta da pergunta número 302 diz assim: na igualdade dos graus de elevação, como a gente já disse, quer dizer, na evolução que cada um vai adquirindo. Pergunta número 303: podem tornar-se de futuros simpáticos espíritos que presentemente não o são? A gente meio que já sabe, já infere a resposta, né? Todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando em que se acha tal como outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas do que esteja submetido, permanecer estacionário. Ou seja, dois espíritos diferentes, em graus de evolução diferentes, podem um dia se tornar simpáticos? Segundo a lei da evolução, todos um dia seremos simpáticos perfeitos. Por quê? A evolução trará para a gente um conhecimento que nos fará observar as coisas sobre um mesmo prisma, sem perder, de novo, a questão da individualidade. Mas é possível que eles se encontrem? Sim, primeiro que eles se encontrarão de qualquer jeito. Segundo que no meio desse caminho, cada um define através do livre-arbítrio a quantidade de esforço que faz de aprendizado. Então, se alguém está muito mais adiante, mas tropeça em certos aspectos, certos assuntos, que faz com que ele retarde e não tenha a velocidade que ele vinha adquirindo até então, e aquele que está abaixo aprende e se esforça muito mais para aprender, ele pode passar ou não passar, porque não existe corrida um com o outro. A nossa corrida é da evolução pessoal. Nós somos responsáveis pela nossa evolução. A convivência com espíritos diferentes, com pessoas diferentes, ela se dá na medida da necessidade e da contribuição que cada um faz com o outro. Mas não somos concorrentes, porque todos ascenderemos à perfeição. A nossa destinação é a perfeição. E tem podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? E a resposta: certamente, se um deles for preguiçoso. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deva tomar ao pé da letra. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram. Necessariamente, limitados sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Então, uma questão. A gente vai encontrar, mesmo na literatura espiritualista, essa conceituação de almas gêmeas, né? Significa que espíritos desencarnados passaram, através de psicografia ou de intuição, um conhecimento de que, sim, existem almas gêmeas. O que a gente não pode esquecer, primeiro, é que a gente deve sempre privar pela racionalidade, pela razão. E eu digo sempre aqui, falar assim, não é a minha verdade, é a minha verdade. A minha verdade não será a verdade de cada um de vocês. Cada um deve trabalhar pela construção da sua própria verdade. Aquilo que para mim cai muito bem e tem muita lógica, pode não ter lógica para pessoas diferentes. O que faz com que cada um, eventualmente, encontre um caminho diferente de adquirir conhecimento e de evoluir nessa questão. Então a gente não pode emprestar a verdade do outro para seguir como nossa verdade. Eventualmente, nós colamos em alguém para poder construir uma primeira verdade, porque nós precisamos de professores, de instrutores, de mestres, mas um mestre nunca é mestre para a vida inteira. Ele é mestre durante aquele tempo em que você precisa adquirir um certo conhecimento. A sua professora do primário fatalmente não seria uma boa professora da universidade.
como a professora da universidade não seria uma boa professora para ensinar as primeiras letras. Então a gente vai adquirindo mestres, ídolos, modelos diferentes no passar da nossa existência terrena, como também na existência espiritual, porque através desses modelos, dessas experiências, a gente vai adquirindo conhecimento. E você toma carona com um, quando você acha que aquele conhecimento já deu, não tem mais o que tirar de lá, você muda para um outro lugar, pega a carona com outro mestre. E a gente vai fazendo isso o tempo todo. E não precisa necessariamente, como existia num passado muito longínquo, em que você tinha que se deslocar e se colocar ao lado do mestre. Os nossos mestres hoje estão nas bibliotecas, né? E hoje nem mais nas bibliotecas, né? Hoje está no mundo virtual. Você consegue, buscando fontes seguras, escolhendo fontes, aprender, criar aprendizado e evoluir no seu pensamento, construindo a sua própria verdade. O que não necessariamente pode concordar com outros mestres que já existiram. Só para a gente exemplificar também um pouquinho, a gente já passou por vários pontos desse na existência. Por exemplo, dos cientistas. Newton, né? Grande mestre, e montou a lei da gravidade, e que depois, mais tarde, foi contestada ou ampliada, né? Na medida em que a ciência evolui, ele foi mestre de todo mundo, e a partir desse aprendizado que ele trouxe, outros vieram depois. Einstein. Então, quando Einstein vem e refuta algumas das leis de Newton, ele, na realidade, ele está complementando e dando aspectos que Newton não tinha conseguido observar naquela época e que ele traz então. E outros vinham e virão depois. Na medida em que o conhecimento humano cresce, que a ciência evolui, a gente vai caminhando e evoluindo. O que não anula os mestres anteriores, porque eles foram os primeiros, foram aqueles que iniciaram a nossa jornada, mas que demandam que a gente tenha que buscar novos caminhos, novos mestres para seguir. Você vai na psicologia, a mesma coisa, né? Com Freud, Lacan, Jung, e vai por aí afora. E cada mestre diferente traz se aproveitou do conhecimento anterior para poder construir o seu próprio conhecimento, e a partir de lá se discute outras coisas e aprofunda e aprimora certos conceitos. Então, faz parte. É assim que acontece, né? A televisão colorida só apareceu porque existiu a TV preto e branco primeiro. Por quê? Porque é uma evolução e é normal que assim seja. O que não quer dizer que fatalmente quem aprendeu a construir, desenvolveu a televisão colorida, se utilizou dos preceitos e dos conceitos que foram utilizados para a TV em preto e branco. Como da válvula, né? Da válvula para o transistor, tudo acontece num processo evolutivo. Então vamos crescendo e evoluindo cada vez mais. Então, essa questão, podem deixar de ser simpáticos, a gente também já discutiu, assim, pode, à medida em que um evolui e o outro não, né? Um fica paradinho, estacionário, e o outro evolui em certos aspectos, podem deixar de ter a simpatia, porque podem olhar problemas de maneira diferente. Duas pessoas, uma que gosta de um determinado assunto e passa a estudar o assunto, e outra que não está nem aí, que não liga para isso, né? A grande beleza disso é que a justiça divina é muito democrática, né? Cada um de nós tem 24 horas por dia, não dá para fazer nem mais nem menos. Isso significa que, de alguma maneira, a gente empenha o nosso esforço nesse tempo que nos é dado. Se você teve o mesmo número de anos de vida que uma pessoa, e você tem um conhecimento diferente da outra pessoa, é porque aquela pessoa tem, em algum aspecto, um conhecimento maior que você em determinado assunto. Então, quando você vê pessoas que não tiveram possibilidade de estudar, por exemplo, né, você vai reconhecer nessas pessoas, por terem tido o mesmo tempo de vida, um conhecimento muito grande a respeito de certos assuntos que você não teve possibilidade. Como, por exemplo, saber como é que funciona a natureza. Quais são os ciclos, de onde plantar, como plantar, o que fazer, o que não fazer. Talvez de relacionamento humano, se você se dedicou muito tempo em só ficar lendo, estudando, aquele que não leu, mas que se dedicou a conviver com as outras pessoas, vai saber muito mais de relacionamento humano, de como lidar com as outras pessoas, do que aquele que ficou enfurnado naquele tempo todo se dedicando para a leitura. Então, isso dá uma maneira muito bonita de como o tempo é um recurso tão democrático e disponível para todo mundo,
e que cada um de nós, de acordo com o seu livre-arbítrio, decide utilizar para poder adquirir conhecimento. Mas a grande verdade é que tudo é conhecimento. Só para encerrar, mesmo aquele que aprendeu a ludibriar as pessoas, a enganar as pessoas, né? Um psicopata que consegue saber como lidar com as pessoas, de enganar e roubar e adquirir e tomar, e que engana todo mundo, e que você só percebe depois que foi enganado, ainda assim esse conhecimento não está perdido, porque um dia mais tarde, quando ele evoluir, quando ele crescer e perceber o mal que ele estava fazendo, aquele conhecimento sobre a psicologia, sobre o relacionamento, sobre como conversar com as pessoas, sobre comunicação, que ele aprendeu muito nesse tipo de abordagem, vai ser utilizado para indicar para o caminho do bem, para construir coisas boas. É só questão da gente ter paciência suficiente. E a paciência não se dá só numa vida, mas sim na consequência das vidas. Todos somos filhos de Deus. Todos estamos tutelados por Deus e aguardados por Ele para a nossa perfeição. O problema é o tempo que isso leva, que depende de cada um de nós. Bom, a gente encerra então esse tema. Relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, do capítulo 6 da Vida Espírita, do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Até a próxima!